Com alegria, cumprimentamos a todos na graça e paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com o programa A Voz da Escola Dominical, trazendo os comentários da lição bíblica e os louvores inspirados no Evangelho poderoso do Senhor. Estamos dando início ao segundo trimestre de 2020, oportunidade na qual estaremos estudando a carta aos Efésios com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Este programa radiofônico é possível graças à iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara, cuja presidência está a cargo do pastor Efraim Soares de Moura. A edição e a apresentação são feitas por este que vos fala, Eli Cruz. Hoje os comentários da lição bíblica serão feitos com a participação especial do pastor Anderson Fernando, que abordará esta primeira lição do trimestre. Uma palavra pra você: não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança
essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, vai passar. Oh, não. Hoje, 5 de abril, é o dia da lição de número 1, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo desta lição está escrito na Carta aos Efésios, capítulo 1, verso 2, e diz assim: A vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática desta lição ensina: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Na carta aos crentes da cidade de Éfeso, estava revelado o propósito eterno de Deus por meio de Cristo para a Igreja. A epístola apresenta um resumo da pregação de Paulo e de todo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Neste trimestre estudaremos este assunto que contém doutrina e orientações pastorais para a nossa vida prática. O comentarista destas lições é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB. Ele também é líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal e doutor em Teologia, licenciado em Filosofia. Que tenhamos um trimestre rico em aprendizagens. Voz das Assembleias de Deus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força do
recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau. Estamos aqui, Pastor Anderson e eu, mais uma vez, começando o novo trimestre da Escola Dominical, com a lição da Carta aos Efésios. Pastor Anderson, suas saudações iniciais. Pai do Senhor Eli, Paz do Senhor. Pai do Senhor a você que nos ouve, a você que nos assiste, e agradecemos a Deus, por esta oportunidade tão ímpar, tão importante, de nos dar condições, vida, saúde em tempo de crise mundialmente na área da saúde, nos dar saúde para estarmos aqui cooperando mais uma vez com a Escola Bíblica Dominical, levando até você uma mensagem de fé, que dentro desse trimestre que se inicia agora, que vamos falar sobre a rainha das cartas, professor Eli, considerado por os maiores pensadores a rainha das cartas paulinas, a carta aos Efésios. Pastor Anderson, agora entrando na lição, a lição fala dos destinatários da carta, o título da lição, Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. A primeira coisa que nós precisamos saber é sobre a autoria da carta, é o tópico 1 da nossa lição, e eu gostaria que você abordasse aí a autoria, a assinatura apostólica, o fato de que foi uma epístola escrita da prisão e a data provável da carta. Pois bem, a carta escrita à cidade, aos irmãos de Éfeso, ela foi escrita, nós acreditamos que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Acreditamos que ela faz parte de todo o compêndio dos escritos paulinos. Há uma linha de pensamento que tenta contradizer ou te retirar de Paulo a sua autoria. Por exemplo, uma linha dos marcionitas, eles alegam que o vocabulário de Paulo, do autor da epístola aos Efésios, não usa o mesmo vocabulário do apóstolo Paulo. Aí surge então assim uma pergunta questionando, fazendo uma contraproposta. Seria Paulo, sendo um cidadão culto,
será que ele não poderia escrever uma epístola destinada a uma cidade, a uma cultura diferente de outros lugares, usando um vocabulário também diferente? Então a questão do vocabulário, ela nos parece pobre para, em cima dela, definir se a autoria ou não de Paulina. Mas os grandes pensadores, tanto quando você analisa a questão, o contexto histórico, de data histórico e o contexto que se vivia, acredita-se dar o crédito ao apóstolo São Paulo como o autor também dessa carta. Há quem diga que ele escreve a carta aos Efésios e de imediato já escreve a carta aos irmãos em Colossos, cartas também escritas da prisão. Diga-se de passagem, todas essas cidades próximas ali na Ásia, né? Colossos, todas. Éfeso. O que nós precisamos entender, e é uma área que a igreja, às vezes, ela não debruça tanto, porque, às vezes, ela não traz, por parte da sua membresia, dos irmãos, dos ouvintes, uma aceitação, é a questão geográfica, né? Mas é um assunto que nós precisamos também atentarmos a ele, a questão geográfica, porque a questão geográfica, professor Eli, ela nos ajuda a entender, por exemplo, as viagens missionárias de Paulo, por onde ele passou. Então, as igrejas da Ásia, e elas estão agrupadas lá em Apocalipse, quando João escreve as 7 cartas, aquelas igrejas, aquela região, na verdade, eram regiões, como sendo cada igreja daquela, como se fosse uma capital, uma região metropolitana. Sim. Né? Todo dentro do contexto do território da Ásia. E Éfeso era uma cidade, era uma igreja, era uma cidade principal, e em torno dela havia outras cidades que eram influenciadas por ela. Você falou da autoria paulina, falou da assinatura apostólica, porque a discussão dos autores, foi Paulo, não foi? Uma linguagem simples, porém profunda. Sim. E agora é uma epístola escrita desde Roma, desde a prisão. Sim. É interessante nós linkarmos, fazer a junção de que ela foi escrita na prisão e que foi escrita por Paulo, quando ele chama a autenticidade apostólica. Por quê? Veja só. Como poderia, abre-se aspas, um prisioneiro ser um homem de Deus? Como poderia um cidadão condenado pela justiça do seu país, pela legislação vigente, ser um homem de Deus, escritor, autor de sagrados escritos? Então ele começa dizendo: olha, eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele faz essa colocação, quando ele invoca essa autenticidade apostólica, ele responde 2 grupos de pessoas, professor Eli. Ele responde os inimigos ímpios que o questionam, porque tinha uma classe de pessoas lá, que eram os nicolaítas, e eles tinham 2 funções internamente da igreja. Era contestar a autenticidade dos apóstolos, do apostolado de Paulo, e também deturpar a liturgia do culto. Então, ou seja, quando ele disse: olha, eu sou apóstolo convocado, ordenado por Jesus. Através das ondas do rádio, Deus pode tocar no seu coração. Programa A Voz das Assembleias de Deus. Você está ouvindo a Rádio Mega FM, emissora que opera na frequência de 106,1 MHz, na região de Itumbiara, Goiás. Estamos apresentando a Voz da Escola Dominical. Estamos em plena obediência
ao isolamento social proposto pelas autoridades de saúde, mas mantendo a comunhão através do Espírito Santo que habita em nós. Quando passar a crise, voltaremos a ter as nossas reuniões de adoração em nosso templo, que está localizado à Rua João Ribeiro Filho, número 102, Centro, aqui em Itumbiara, estado de Goiás. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti.
Muito bem, nós voltamos agora, prosseguimos com o encontro de Jesus e Nicodemos e vamos abordar agora o nascimento da água e do Espírito. Explica isso para nós, porque isso gera muita confusão no nosso meio. Gera, e quando Jesus falava com Nicodemos, professor Eli, e Jesus explicava para ele que não era nascer do ventre materno, mas sim da água e do Espírito, Jesus estava usando duas colocações simbolizando duas vertentes da profissão de fé. O ser nascido da água, ele estava já invocando a questão do batismo nas águas, como nós o conhecemos e assim acreditamos, mas Jesus não estava dizendo, e é importante a gente observar, esclarecer, pontuar isto, porque tem pessoas que eles devotam tanto o ato batismal que colocam o ato batismal acima do benfeitor, acima da graça que nós recebemos de ter acesso a essa comunhão outra vez. Então, o que é o batismo nas águas? O ato batismal, ele é apenas um ato de profissão pública de fé. Por exemplo, a igreja, nós, a Assembleia de Deus, entendemos que existem duas ordenanças principais na Bíblia, que é o batismo e a Santa Ceia, que no caso a Bíblia fala ceia do Senhor. Nós culturalmente chamamos de Santa Ceia. O batismo e a ceia do Senhor são as ordenanças principais centrais da Bíblia. O batismo, ele apenas demonstra publicamente para as pessoas que a partir daquele momento eu estou me declarando à sociedade que eu agora tive um novo encontro. Eu, a partir desse momento, vai ser desenvolvido em mim, eu estou deixando que essa graça desenvolva em mim um novo comportamento de pessoa. Enquanto a ceia do Senhor já é interna à igreja, eu estou manifestando apenas aos meus irmãos que eu continuo em comunhão com eles e com o Senhor. O nascer da água, ele quando levado ao batismo, ele reflete essa profissão de fé pública, a profissão de fé que eu já fiz no meu coração. Por isso que ela é secundária, o batismo. Ela não deixa de ser importante, pontual, mas ele é secundário. Por quê? Porque às vezes a pessoa aceitou a fé, professou a fé, irmão Eli, e por uma razão ou outra não deu tempo dela, não deu tempo. Ela não teve oportunidade de se batizar, como por exemplo o ladrão da cruz. Então não posso colocar a imersão da água, o batismo em água, superior à profissão de fé. A profissão de fé me levará ao batismo, consequentemente me levará ao participar do corpo, da ceia do Senhor e outros adendos que a graça vai me oferecer na minha caminhada e na minha jornada cristã. Agora, prosseguindo ainda nessa profissão de fé, nessa declaração pública de fé, só é possível ao ser humano fazê-lo depois que houve uma regeneração e uma conversão produzidas pelo Espírito Santo. Que é esse que nascido do Espírito. Do Espírito. Veja só, quando se fala nascido da água, aí nós temos dois aspectos, né, que os grandes pensadores sempre nos levam a entender. Entendendo que a palavra de Deus, hoje a Bíblia, né, materializada para nós como palavra de Deus, ela é representada como a água. Então, nascido da água é nascido daquilo que a palavra produz em mim, daquilo que a palavra, como diz Paulo, usando a terminologia de Paulo, daquilo que a palavra de Deus, ela germina e gera em mim. Então eu nasci disso, dessa palavra, essa palavra que me leva a entender a profissão de fé. Aí vem não é o complemento, porque não tem como nós desassociarmos. Aí vem a atuação do Espírito Santo. O porquê? Nascido do Espírito Santo. Porque se nós voltarmos ao princípio, nós vamos entender que lá, quando Deus cria o homem, faz-se o boneco de barro, Deus sopra o Espírito, o ruach gera vida. A partir daquele momento, o Espírito de Deus passa a se comunicar com o homem através do seu Espírito. Há uma junção de comunicação de Espírito. Agora, João vem dizendo o seguinte, que cabe ao Espírito Santo, não cabe à igreja, como alguns pensam, não cabe a nós, os líderes pensadores cristãos, de nós dogmatizarmos as pessoas, mas a Bíblia diz: cabe ao Espírito Santo convencer o homem
do pecado, do juízo E da justiça. da justiça e da morte. Ora, se ele provoca isso em mim e eu reconheço que pecador sou, que necessidade eu tenho, então meu nascimento está sendo gerado. A partir do momento que ele é gerado dentro de mim, que as minhas convicções, a minha mudança de atitude é gerada em mim, a minha boca vai professar. Daí que a Escritura também diz que a boca fala daquilo que o coração está Cheio. Se o meu coração germinado foi pela palavra, pela água, eu já professei publicamente, me batizei, o Espírito Santo é apenas a confirmação, o agente gerador desse novo nascimento em mim. Não tem como, professor Eli, nascer de novo sem passar pela água e sem receber esse nascimento gerado pelo poder do Espírito Santo. Amém. Uma mensagem de fé e esperança diariamente em sua casa. Programa A Voz das Assembleias de Deus. Há um lugar de descanso
Jefferson, abrindo aí o bloco 3, na verdade o bloco 4 do programa e o tópico 3 da lição. Nós vamos ver o propósito e mensagem, que é o título desse tópico 3. E inicialmente nós vamos falar nesse tópico sobre o propósito da carta aos Efésios. Qual que era o propósito quando Paulo escreve? A igreja de Éfeso, e quando se fala igreja, nós precisamos voltar até o vocábulo original eclésia, né? Tirado para fora, né? De fora para dentro, tirado de fora para dentro para um novo sistema, agora como pessoas novas. E essa igreja que nós vivenciamos, isso não só se aplicou-se a Éfeso, como também se aplica a nós hoje como igreja. Que essas mesmas dificuldades que Éfeso teve no passado, nós temos hoje no presente. Inclusive, professor Eli, essa carta aos Efésios, ela é considerada por muitos pensadores, estudiosos da palavra, sendo uma das cartas paulinas mais atualizada do momento, que mais se aproxima à nossa atualidade. Então, no passado e hoje, podemos dizer que essas dificuldades, elas se repetem. Mas voltamos à originalidade da igreja em Éfeso. O que ocorria ali? Pessoas foram chamadas por Deus através da sua graça, do propósito da salvação através de Cristo, e elas alcançaram essa graça. Agora vieram, se tornaram igreja. Ali vem pessoas de famílias distintas, de culturas distintas, países distintos, de pensamentos diferentes, pessoas de várias classes de poder econômico e social, cultural. Então ali misturou-se todo o povo, congregou-se um povo heterogêneo. Agora, a palavra de Deus, ela veio para normatizar essas pessoas, as divergências, e existiam sim divergências lá. Quando a gente fala sobre o culto à deusa Diana, nós não podemos ser ignorantes que muito desses aspectos, características desse culto, eles não deixaram de existir depois na igreja. Por exemplo, se nós trazermos para os nossos dias, só para a gente fazer uma exemplificação, nós fomos criados aqui no nosso país, principalmente um país ainda era considerado até pouco tempo um país rural. Todos nós temos uma ligação ou outra com uma fazenda, com a área rural, com aqueles ditados, aqueles conceitos, preceitos lá da fazenda. Muitas pessoas dizem assim, é uma superstição. E nós, às vezes, como crentes, ainda mantemos algumas superstições, como tradição de família, mas isso aprendi da minha avó, o meu avô dizia isso, pensava assim. Às vezes inconscientemente, até às vezes acreditando, professor Eli, que isso não traz nenhum malefício à nossa fé. No tocante à igreja de Éfeso, muitas dessas superstições, desses dogmas que eram praticados na religiosidade do templo de Diana, esses irmãos nossos trouxeram consigo e tiveram dificuldade de deixar isto. Por outro lado, temos os nicolaítas, que uma das funções deles era deturpar o culto. E aonde que eles deturpavam o culto? É que o culto da igreja da graça, a igreja pós-Cristo Jesus, o culto agora não é em torno mais à liturgia judaica, aos elementos, à pia, ao holocausto, a todo aquele rito cerimonial. O culto agora se desenvolve totalmente e direcionalmente em torno de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pilar central do culto. Então o que acontece? Os nicolaítas tentaram deturpar de que forma? Tirando a mensagem de Cristo do centro do culto. E nós precisamos ter esse cuidado, professor Eli. Por quê? Porque senão, e nós até observamos isso, infelizmente, em algumas igrejas, que hoje se cultua mais a personalidade humana do que o próprio Cristo Redentor das nossas vidas. Então, quando vem o propósito, vem mostrar o quê? Que ali é uma igreja imperfeita, divergente, mas que ela precisa ter uma unidade.
E no decorrer do trimestre, nós vamos voltar a falar sobre o assunto, mas o apóstolo Paulo apresenta a igreja usando um exemplo muito simples e claro de um corpo humano, onde ele apresenta Jesus sendo cabeça do corpo e todos nós, igreja universal espalhada, como sendo a composição de um único corpo. Voz das Assembleias de Deus. Quando esta situação de isolamento social se normalize, voltaremos a ter nossos encontros de adoração. Por isso informamos os horários, os dias dos cultos organizados pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical e 19 horas, culto de adoração. Terça-feira, 19 horas e 30 minutos, culto de ensino bíblico. Quarta-feira, 15 horas, a tarde da vitória. Quinta-feira, 19 horas e 30 minutos, culto organizado pelo Círculo de Oração Coluna de Fé. Ainda na quinta-feira, também às 19 horas e 30 minutos, ocorre a pré-aula da Escola Bíblica Dominical, promovida pelo CAPED. E nos demais dias da semana, ocorrem cultos nos templos de nossa cidade e campo. O nosso templo matriz está localizado à Rua João Ribeiro Filho, número 102, Centro, Itumbiara, Goiás. Destruindo o mal, a sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa,
prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, com a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Falando aí acerca da mensagem, do propósito da carta aos Efésios, eu quero ler aqui o verso 1 e o verso 2 do capítulo 1, que está na leitura bíblica em classe, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pastor Anderson, em relação à mensagem da carta aos Efésios, pensando nesses dois versos, falando dos santos e dos fiéis, que mensagem é essa? Veja só, se o propósito dessa carta foi de lembrar os irmãos em Éfeso que o propósito era a unidade da igreja, aí ele vem e começa dizendo assim: aos santos. Primeira coisa, ele não vem amaldiçoando ou desfazendo aquela igreja. Até para ele fazer a sua exortação pastoral, como apóstolo ali, ele faz um chamamento de reflexão aos santos. O que ele diz com isso? O que ele quer dizer? Lembre-se que vocês são santos. Lembre que vocês são santos em dois aspectos. Primeiro, imposicionalmente, quando aceitaram a Cristo, em posição em Cristo Jesus, se tornaram santos, foram declarados santos. Interessante, professor Eli, nós encerramos o trimestre passado falando sobre doutrina da salvação. Foi. Na carta aos Efésios, você não vai ver as palavras regeneração, adoção, justificação.
Porém, a mensagem dessas 3 palavras, ou a ação dessas 3 palavras, está contida em toda a epístola. Olha, vocês posicionalmente em Cristo Jesus tornaram-se santos. Estão desenvolvendo agora a santidade gradativa, processual. Então vocês precisam entender que o comportamento de vocês a partir de então não pode ser um comportamento divergente. Vocês não podem ter um comportamento como igreja, porque Paulo agora estava tratando eles agora como igreja na terra, como sal da terra, como luz do mundo, usando as palavras de Jesus. Como igreja, vocês precisam manter essa santidade. Melhor dizendo, vocês precisam demonstrar às pessoas que vocês são santos. Através de quê? Das obras de vocês, das ações, através do comportamento de vocês. E quando se fala em santidade, professor Eli, principalmente no nosso meio pentecostal, muitas pessoas elas deturpam um pouco a singular realidade da expressão ser santo ou santificação. Santificação nada mais do que se aproximar de Deus e afastar cada dia do pecado. Aí as pessoas têm um mau hábito maléfico de tentar medir essa santidade. Não, se o irmão está no culto, ele dá glória a Deus mais alto, é mais santo. Se ele fala mais línguas estranhas do que outro, ele é mais santo. O apóstolo Paulo até chegou a dizer, olha, se for para falar língua estranha, se a questão for esta, eu sou o homem que mais falo línguas estranhas. Então não se pode medir essa santidade. Mas aí vem a pergunta, e como que você mede a santidade? Se é que podemos fazer isso? Mas o que Paulo queria dizer, olha, vocês precisam evidenciar para a sociedade ímpia essa santidade como igreja. Porque a igreja tem que ser o diferencial. A sociedade tem que olhar para a igreja e enxergar em nós que nós não coadunamos, não concordamos, não praticamos e nem apoiamos tal prática que leva o homem a se afastar de Deus através do pecado. Então Paulo disse, além de santos, nós somos fiéis. Fiéis é que a doutrina dos apóstolos é em Cristo Jesus. O que tem que nos nortearmos aqui como igreja, e é isso que vai nos fazer a manter a nossa unidade em torno de Cristo, é essa nossa fidelidade. Depois o apóstolo Paulo escreve sobre esse assunto, e ele chega a dizer, se nós formos fiéis, Deus continua fiel. Se formos infiéis, Ele continua fiel. Mas não mostrando que nós podemos mudar de lado, mostrando que a fidelidade de Deus permanece. E a fidelidade de Deus permanece, e de que forma, professor Eli? Ele demonstra essa fidelidade permanente em nós, através da sua graça. Agora, cabe a nós, do outro lado da mesa, entendermos que essa fidelidade dele é permanente e que eu preciso também ser fiel ao princípio. Uma mensagem de fé e esperança diariamente em sua casa. Programa A Voz das Assembleias de Deus. Pastor Anderson, fechando esta lição tão importante, a lição de abertura do trimestre, eu gostaria que você fizesse um resumo da lição, que é, na verdade, um resumo da salvação. Por favor. Professor Eli, se o propósito da lição é de mostrarmos que nós precisamos viver como igreja a unidade em torno de Cristo, e que na sua mensagem, como instrumentos para alcançarmos essa proposta, esse propósito, Paulo nos lembra sobre a nossa santificação, comportamentos santos e fiéis.
Agora, nós não conseguimos, nós não vamos conseguir, nenhum homem consegue completar esse ciclo, senão através e pela graça de Deus. Então eu vamos fechar esse pensamento nosso com a graça de Deus, que está presente em toda a epístola de Paulo. Tanto é que no versículo 1 e 2 que você leu, ele disse graça e paz. Nas suas saudações, ele faz questão de evidenciar a graça de Deus. Por que a graça, professor Eli? Porque a graça, ela tem dois aspectos. Primeiro aspecto, para os ímpios, ou para mim e você, para nós, que outroramos estávamos. Porque quando Paulo escreve que todos nós pecamos, destituídos fomos da glória, da presença, da comunhão de Cristo, lá no pecado de Adão, nós agora perdemos a comunhão com Deus. Essa graça, que é o favor imerecido de Deus aos homens, ela veio nos dar uma nova oportunidade. Então a nós outros todos recebemos essa nova oportunidade que a graça nos ofertou. Por isso ele escreve: e vós sois salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é através da fé, é através da graça. Graça, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus manifestado. Eu disse há pouco que a fidelidade de Deus, ela é demonstrada ao homem através da graça de Deus. Ela vem com esse primeiro aspecto, mas ela vem também com o segundo aspecto, para agora a igreja interna, para a igreja de Cristo. Agora ela vem como instrumento nivelador. Isso é importante e às vezes até pouco falado em nosso meio. O escritor aos Hebreus, ele escreve dizendo assim, que para Deus todos os homens estão nus e patente aos seus olhos, demonstrando a nós duas verdades. Primeira verdade, que de Deus nada se esconde, nada se oculta, e dizendo que perante Deus somos todos iguais. O branco, o preto, o rico, o pobre, o asiático, o chinês, o japonês, o brasileiro, o europeu, o africano. E a mesma graça agora está me ajudando a operar em minha santificação, nivelada com os meus irmãos. E agora nós sentamos todos juntos como irmãos, em comunhão, em unidade, que é o tema principal da carta aos Efésios, e vamos desfrutar, por que não dizer celebrarmos, a ceia do Senhor Jesus. Porque a ceia, enquanto o batismo, ele está dentro da profissão de fé, como ato de profissão pública, que agora eu mudei a minha profissão de crença, né? O batismo, repetindo mais uma vez, ele não é mais importante que a obra redentora da salvação, ele faz parte do contexto importante, porque o ladrão da cruz não teve a oportunidade de se batizar e foi salvo, mas ele faz parte. Então a graça me leva à profissão de fé, que me leva ao batismo, e através do batismo agora, através da mesma graça, me leva a sentar à mesa dos santos, professor Eli. Eu e você, que éramos até então pecadores perdidos, e a graça agora nos nivela com os príncipes de Deus. Por isso que Paulo escreveu dizendo: aos santos, aos fiéis de Deus, graça e paz seja a vós. Esse Jesus que nós estamos falando hoje voltará para buscar esta igreja, e lá nos céus não haverá coronavírus, não haverá desemprego, choro e nem pranto, porque lá viveremos eternamente com Deus. Vamos orar, professor Eli? Vamos. Senhor nosso Deus e Pai eterno, te louvamos e te agradecemos por esse momento tão maravilhoso, onde podemos sentir, Senhor, a presença real do Teu Espírito Santo. Mas nesse instante queremos apresentar, Senhor, toda a humanidade,
Senhor, desde o país, Senhor, que nós não conseguimos nem imaginar quantas pessoas lá tem. Quem são aqueles habitantes? Mas o Senhor conhece cada habitante da face dessa terra. Porque eles estão todos, diz o profeta, que tudo está contido na palma das tuas mãos. Então o Senhor conhece. O Senhor conhece cada um dos teus filhos espalhado por todo o território. Aonde tem um filho teu, uma filha tua, que o Senhor, meu Deus, coloque as suas mãos saradoras, as suas mãos protetoras, e sobretudo, Senhor, nesse coração angustiado, nesse coração perturbado, nessa mente, Senhor, inquieta pelos afazeres e os compromissos desta vida, que o Senhor, nesse instante, leve paz, que o Senhor seja o refrigério, a tranquilidade e a esperança, Senhor, de todos nós. Que a Tua presença, Senhor, seja real na vida de todos que nos ouvem e que nos assistem nesse instante. Assim oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Professor Eli, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo disse, e que a graça do bondoso e eterno Deus, através da comunhão e as consolações que o Espírito Santo gera em nós, esteja com cada um de nós, esteja com as nossas famílias, desde agora, não por hoje, não por essa crise, mas para todo sempre. Amém. E assim todos nós sejamos abençoados por Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há
Hoje nós ouvimos os seguintes louvores: Vai Passar, Gerson Rufino, Solta o Cabo da Nau, Cassiane, Diz, Gabriela Rocha, Há um Lugar, Helena Rosa, A Igreja Vem, Anderson Freire, O Escudo, Voz da Verdade. E assim encerramos mais uma edição de A Voz da Escola Dominical, agradecidos a Deus por mais esta vitória e a você por sua amável sintonia. Com a permissão do Senhor, regressaremos no próximo domingo, dia 12 de abril, com a lição de número 2, que tem o título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Até lá, na graça e paz do Senhor Jesus.